hoje, na verdade, né? Cara, você tá falando sobre doação, né? E eu tenho muita dúvida sobre isso, né? Porque você falou sobre, cara, quando você doa e faz isso publicamente, você vira autopromoção. Biblicamente, né? Você tem uma concordância com o que você falou sobre você não fazer isso publicamente, de fato, você não vira autopromoção. Mas eu tenho muita dúvida porque existe muita particularidade. E eu acho que muitas vezes pessoas expostas publicamente, levando em consideração que a índole é positiva e a intenção é positiva, quando elas fazem isso, isso daqui pode gerar um efeito em cadeia muito positivo para alguma causa. O efeito então, exemplo. sempre. Exato. Porque, Inspirar. por exemplo, Jesus, pelo que me consta, ele não doou publicamente. Não é? Mas ele fez muitas coisas na frente dos outros para que os outros falem, é assim que faz, etc. Né? E muitas pessoas são inspiração e exemplo. Né? E você é uma inspiração para muita gente que começou a malhar porque te viu malhando, entre 1 bilhão de outras coisas, né, que você é exemplo. Então, eu tenho muita dúvida sobre isso. Você acha que todos os momentos que alguém doa publicamente, será que geram... Não é que não gera uma autopromoção, mas será que uma pessoa que faz publicamente com a intenção de fazer com que outras pessoas também ajudem uma causa... Qual que é o seu julgamento sobre isso? Olha, o meu raciocínio é duvidoso assim como o seu. Por isso eu tento entender mais sobre esse assunto. E eu acabei caindo numa publicação que é Viciados no Ultraje. Addicted to Outrage. Né? E o que ele fala das pessoas? Que as pessoas, elas como comportamento de massa, né, elas têm essa fixação pelo que é ruim. Então, a gente pode fazer uma série de coisas boas, mas, por exemplo, o que a mídia vai mostrar? A menos que você seja um escolhido da mídia. A gente pode falar um pouco sobre mídia daqui a pouco, seria um bom tópico. É um tópico que eu, que eu tento evitar, mas vamos falar. Mas é por isso que a gente está sendo a mídia nesse momento, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Vamos falar dessa história da gente ser a mídia, porque isso é legal, né? E isso é uma conversa que eu tive com meu pai e ele me deu umas conclusões muito importantes, né? Agora vamos falar sobre o efeito exemplo. A gente não para ajudar um mendigo na rua. Mas a gente para ver um acidente de moto. De uma forma geral, né? Você tá falando. De uma forma geral, tá? E uma coisa é você dar o exemplo, por exemplo... você... No meio da rua, você ajuda, por exemplo, uma senhora a atravessar a rua. Né? Ou então você... uma pessoa vem te pedir dinheiro e você fala, o que você quer? Eu quero uma refeição. Então tá bom, você leva o sujeito para comprar uma refeição. Qual é a magnitude do seu exemplo? São para as pessoas que estão vendo você fazer aquilo naquela hora. Por quê? Porque se você posta isso numa mídia digital, o que acontece? É um outro efeito. As pessoas não sabem se aquilo foi provocado ou se aquilo é real. Quanto de encenação você tem numa mídia digital? O próprio Zuckerberg falou que o brasileiro ele gosta do Instagram porque é a chance dele mentir. E se você for ver, realmente, o Instagram no Brasil, as pessoas elas mostram que é conveniente e interessante para elas. Ponto final. Né? E por que eu acho que a rede social, e principalmente o Instagram no Brasil, ele causa tantos problemas? Porque tudo que você mostra na sua rede social, ela é você até certo ponto. Chega uma hora que você acaba descolando de quem você é porque um personagem é criado. Veja, não é que você cria um personagem, mas um personagem é criado a partir de você. Porque as pessoas veem aquele cara da rede social e aquele cara da rede social ele encarna. E aí você cria um problema para a pessoa que é dona daquela rede social de ter que ser responsável pelo personagem que outras pessoas encarnaram. E não ela. Ela só está mostrando aquilo que ela acha que é, inclusive, saudável para ela. E não bom que ela vá se valer disso, mas saudável. Né? Por quê? Porque ela não vai mostrar a vida inteira dela. Ela não vai mostrar ela no banheiro, ela não vai mostrar ela tomando banho, ela não vai mostrar ela com bafo de manhã escovando o dente. Ela vai mostrar alguma coisa da rotina dela para as pessoas que estão junto com ela ou que têm valores como os dela e que, portanto, por essa aproximação de valores, ela vai estar junto. Nessas condições, né, as pessoas elas nunca vão saber
se aquele exemplo que você torna público pelos seus meios, se aquilo é uma coisa forjada ou se aquilo é real. E disso, uma série de empresas de mídia se valem. Por quê? Porque se é uma empresa falando de você, Thiago, o que acontece? Ah, não, isso aí tem o caráter de real. Por quê? Porque não é você que está falando. Uhum. Hoje, a gente sabe que existem pessoas que até compram isso. Tanto que a gente fala assim, essa matéria é comprada. Uhum. Quer dizer, a maioria das pessoas, ou uma boa parte delas, já tem essa malícia. Agora, por que nós 4 aqui conversando não somos iguais, por exemplo, a um jornal? E você atinge muito mais gente que um jornal. Né? Então, a estimativa é que, por exemplo, uma edição, né, de um jornal de grande circulação de São Paulo, ele atinge aí 100 mil pessoas. Você atinge muito mais do que isso. O que é diferente? É diferente que atrás do jornal existe uma instituição. Não é o jornalista falando com as pessoas. É o jornal falando com as pessoas. Aqui sou eu, nós, né, falando com as pessoas. E não tem nenhuma instituição por trás de nós. Isso nos traz fragilidade. E qual é o perigo? O perigo é a gente achar que porque a gente fala com muita gente, nós temos segurança. Na verdade, não é isso. Nós temos fragilidade. Total. Então, o que precisa entender, né, ou o que traz essa nova ordem, né, onde você tem uma mídia que ora colabora, ora disputa, ora ataca, né, o que são as mídias privadas, né, porque o que você tem aqui é uma difusora. Você tem equivalente a uma emissora de televisão aqui, que está produzindo um programa, que tem patrocínios, ou que cria uma determinada opinião. Né? O que vai ser esse momento? Vai ter um momento onde ou toda a mídia digital ela se organiza em uma entidade, em uma instituição, né? Ou então ela sempre vai ser enfraquecida por mais gente que ela alcance. Por isso que você destrói uma reputação de um influencer assim. Porque não tem ninguém por trás. Agora, determinadas pessoas, isso é muito mais complicado de fazer, né? Existem uma série de tentativas de cancelamento, né, em relação a algumas pessoas, mas quando você vai olhar o dia a dia dessas pessoas, você vai olhar a rede social dessas pessoas, é trabalho. Então a pessoa até motivada pela mídia vai lá, não, esse cara é coisa ruim, deixa eu ver o que ele tá falando. Nossa, que legal. Pô, que legal que o cara falou pra mulher dele. Pô, que legal que ele tá falando isso daqui, isso é uma coisa que eu sempre quis saber. Nossa, esse assunto ele falou, Ou eu já fui nesse lugar aqui. E aí o que acontece? Motivado pelo escrutínio, uma pessoa até vai para saber quem é, só que ela acaba ficando. Também tem essa diferença. Uma coisa é o influencer, que ele simplesmente fala dos outros, e a outra coisa é o influencer que fala para os outros. Essas são coisas muito diferentes. Então, quando você olha a pessoa que vive da fama em si, né, ou ela faz coisas que aparecem, que são objetos de desejo, ostentação, curiosidades, isso é muito mais frágil ainda. Então você olha pessoas que têm, sei lá, 20, 30 milhões de seguidores, né, se juntar as redes, mas que aquela é uma fragilidade de uma folha de papel, que ela não pode emitir uma opinião sobre a pasta de dente que ela usa. É verdade. Senão ela vira do avesso. Real. Cara, eu sei que você falou que é um assunto que você evita, e eu até entendo e concordo. Mas eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Vamos lá. Eu não vou entrar no detalhe da sua vida em relação a isso, mas queria te fazer uma pergunta. Uhum. Ele tá falando sobre mídia, foi muito interessante. Como funciona? Eu fui escrever Thiago Nigro aqui Notícias, né? Vamos ver o que tá rolando. E é muito engraçado, porque olha só, saiu uma notícia agora há pouco, muito profunda, cara, olha só. Thiago Nigro age de forma questionável no condomínio da namorada Mayra Cardi. Veja o que o primo rico aprontou. Fala, cara, o que eu fiz? Eu já sei o que você fez. Você sabe o que eu fiz, não é? Andou Sei. com uma JBL. Eu no levei som. uma JBL pra academia hoje de manhã.
Cara, aqui vira uma notícia, agiu de forma questionável. Então, olha que loucura, né? Beleza, mas daqui não é a grande... Mas você andou, tipo assim, acordando o condomínio com a caixa, tipo, no ombro? Meu Deus, né, cara? Você tá de sacanagem. Levei o som baixinho, cheguei na academia, botei e quando eu fui embora da academia, todo mundo falou, pô, não leva o som, não. Enfim, eu agi de forma questionável, beleza. É um absurdo, né? Mas beleza. O que eu quero falar? Eu passei por uma coisa há 2 dias atrás até hoje, né? Então saiu uma matéria assim, ó. Thiago Nigro é cortado de congresso gospel por pastor após assumir namoro com Mayra Cardi. Beleza. Saiu essa notícia. Essa notícia saiu em todos os portais depois, da mesma forma, só que com headlines diferentes. Thiago Nigro foi expulso do não sei o que lá, o Leonardo não sei o que lá e tal. Eu falei, cara, peraí, que loucura é essa? Eu falei, Léo, que é meu brother, que é esse pastor que estão falando e é o dono do evento. Você falou alguma coisa? Eu falei, irmão, que loucura esse negócio, eu vou fazer um stories agora. Aí fez um stories assim, ó. Seguinte, aí postou a notícia nos stories dele. Falou, eu só queria deixar claro o seguinte, isso aqui que tá acontecendo é uma fake news. Tá todo mentindo, eu sou o dono do evento. O Thiago, ele é meu brother. Ele falou que pelo que tá acontecendo, ele prefere se preservar, então ele não quer vir no evento. E ele não é só convidado para vir no evento, ele é convidado para vir na minha casa também. E além disso, o dia que ele viria é o dia mais lotado e todo mundo quer ver ele. Então é fake news esse negócio. Nenhum site de fofoca postou ele desmentindo todos eles. Lógico, não é? Então, imagina que eu tô passando por isso de uma forma geral, mais ou menos uma semana, e eu aprendi muito com isso. Porque, refletindo um pouco sobre o meu passado, eu acho que talvez o que mais me doía era a necessidade de aprovação dos outros. Olhando para a minha trajetória e o que eu sofri na infância, etc. E que você merece. Né? E que eu acredito, né, que eu mereço de alguma forma. E aí, eu comecei a ser atacado de tanto lado que eu comecei a não me importar mais com a aprovação das pessoas. Então, de alguma forma, a coisa que mais me doía, ela foi tratada por algo que em tese seria negativo, mas que hoje eu sou muito grato. Porque eu aprendi que a paz não vem de fora, porque a nossa vida, que é muito exposta, ela nunca vai acalmar. Quando a gente olha para o mundo exterior, pelo contrário, só tende a piorar, porque em tese a gente continua trabalhando, crescendo e cada vez mais pessoas nos conhecem e cada vez mais cliques são gerados com o seu nome. Não é? Então eu tive alguns grandes aprendizados de momentos muito difíceis como que eu passei agora. Por mais que eu esteja extremamente feliz na minha vida pessoal.